Que a paz do nosso Senhor e as suas riquíssimas misericórdias esteja sempre sobre vós, sobre a tua casa, sobre a tua família, seu trabalho, sobre os teus sonhos e sobre os teus projetos, em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, na mensagem de hoje eu vou trazer algo sobre obediência e o fruto da obediência. Nós vamos, dentro da Bíblia, estudar um pouquinho quem realmente agrada o Senhor Jesus, o nosso Deus, dentro da obediência. Amém? Também no final dessa mensagem, eu vou estar trazendo as orações, a oração. Nós vamos unir a nossa fé em prol do teu problema, para que traga a solução, para que o Senhor venha operar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero mais uma vez pedir a você, em nome do Senhor Jesus, que você venha se associar a mim nessa obra. Eu preciso muito da sua ajuda, essa obra precisa crescer, precisa se expandir, precisa alcançar pessoas. Ou seja, é uma obra que não pertence a mim, mas sim ao Senhor Jesus. E Ele, sendo dono dessa obra, Ele vai te recompensar na mesma boa medida, recalcada, transbordante e sacudida. 30, 70, 100 vezes mais de tudo aquilo que você semear nessa obra. E como é que você pode nos ajudar? Financeiramente, é uma das formas que você pode nos ajudar. Está passando no seu vídeo agora o número da nossa conta. Você pode depositar a sua oferta, seja ela de qualquer valor, aquilo que o Senhor tocar no teu coração. É bem-vindo. Você pode também dizimar conosco, você consagra o seu dízimo e deposita nessa mesma conta, que o Senhor vai te abençoar ricamente. Também nós precisamos muito da sua oração, é outra forma que você pode nos ajudar, orando por esse ministério, nos cobrindo com as suas orações. O nosso ministério é muito perseguido, porque nós tentamos fazer a vontade do nosso Senhor. A terceira forma de você nos ajudar é compartilhando esse vídeo na sua timeline, nas suas redes sociais, divulgando para nós esse trabalho. Você pode fazer aquilo que eu não consigo fazer, porque eu sou apenas um único servo de Deus. E a última forma que você pode nos ajudar, e ajuda muito, é se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Porque quanto mais pessoas inscritas lá, mais o YouTube, o Google, vai divulgar os nossos vídeos, amém? Então é isso que eu tenho para te pedir. Espero que você aproveite bastante essa mensagem. Fique então com a mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então estamos de volta com a mensagem de hoje, que vamos falar um pouco sobre obediência, sobre realmente fazer a vontade de Deus. Eu sei que a grande maioria dos irmãos que estão frequentando as suas igrejas, as suas denominações, tem sim dentro do seu coração a vontade de agradar a Deus. Mas talvez por uma má informação ou até mesmo por não conhecer a vontade de Deus, é uma falha nossa, a gente acaba então sendo mecanizado. Comparece aos cultos, canta louvores, agrada ao Senhor lá dentro, mas quando sai da igreja, volta a ser um espectador da vida. Não pratica a boa obra, não acolhe a quem ele precisa, ou seja, ele vive como se fosse um gado. Da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e depois para a igreja, de volta para casa, e a vida passa. E se você perguntar qual foi a obra que você fez para Deus, ele não vai saber te responder. Por quê? Porque passou uma vida engessada, mecanizada, robotizada, repetindo rituais dentro da igreja. Ou seja, hoje a maioria dos cristãos, e eu incluo grande parte dos evangélicos, o cristianismo dele se resume a um culto mecanizado, um culto repetitivo,
há uma celebração, não sou contra, temos que celebrar assim a Cristo, mas que é algo automático. Não vai sair dessa rotina. Aprendeu a fazer daquela forma e jamais se atentou que o cristianismo, o verdadeiro cristão, ele é cristão não só dentro das igrejas, mas principalmente fora dela. E ele é cristão não só no ato de falar, até mesmo de dar bons conselhos, que é ótimo, mas principalmente em fazer a obra do Senhor. E o que é essa obra? Bom, primeiro, eu quero te convidar a você abrir a sua espada, desembainhá-la, lá no livro de Isaías, no capítulo de número 1. Eu falo que o crente, ele jamais anda desarmado, ele sempre está muito bem armado com a sua espada. Essa espada aqui, diz a palavra de Deus, que ela penetra como se fosse uma espada afiada que separa a medula de ossos. Porque ela entra, penetra de uma forma que só mesmo pelo poder do nosso Deus. Então, é uma arma poderosíssima. Você tem que estudá-la e conhecê-la. No livro de Isaías, eu vou ler primeiro o versículo de número 13. E depois nós vamos pular lá para o versículo de número 17. O versículo de 13 de Isaías 1 diz o seguinte: não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das congregações não posso suportar. Iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Versículo de número 17, do 13 agora nós vamos pular para o 17. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, Deus de maravilhas, Senhor sobre tudo e sobre todos. Peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor, nessa mensagem, nesse vídeo, venha trazer sobre nós a Tua palavra. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade, como um canal para trazer a Tua palavra e não a minha. Que o Teu Espírito Santo seja o pregador nessa mensagem e não eu. Seja feita, meu Pai, a Tua vontade, e que essa mensagem, meu Deus, não torne a Ti vazia, mas sim que ela cumpra aquilo que o Senhor a destinou, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e glória a Deus. Eu queria analisar primeiro o versículo 13, onde claramente o nosso Deus se mostra irritado com o sacrifício que aquele povo trazia diante dele. Ou no Senhor Deus, ele já não suportava mais tanta hipocrisia. Mas por quê? Segundo a palavra de Deus, nós lemos, se você quiser ler todo o capítulo, é bom, para você entender a indignação de Deus com o seu povo. Deus chegou e falou, não precisa trazer para mim mais ofertas, não. O que eu quero de vocês é que vocês se convertam em seu coração. O povo, naquele momento, está fazendo o que eu disse no início. Eles achando que, fazendo um culto a Deus programático, robotizado, que estava tudo resolvido. Aquilo lá era servir a Deus. Era ser um servidor a Deus, né? Que eles poderiam matar, roubar, fazer o que quer, passar os outros para trás. Ver uma pessoa necessitada,
precisando de ajuda, virar o rosto para outro lado, ignorar, fazer que aquela pessoa não existe e chegar diante de Deus com as suas ofertas, que estava tudo resolvido. Hoje nós vemos a igreja da idolatria fazer basicamente a mesma coisa e, infelizmente, a maioria dos cristãos, dos crentes, dos evangélicos, pentecostais ou não, seja qual nome que você queira, qual rótulo que você queira usar, pentecostal, neopentecostal, liberal, seja lá o nome que for, todos praticam a mesma coisa. Ao invés de ele usar as suas riquezas que Deus deu para ele, para que ele socorresse um irmão, para que ele realmente fizesse a obra de Deus, ele ajunta para si riquezas e vira as costas para o seu irmão. E aí vem a hipocrisia. Aí chega diante de Deus, comete toda sorte de pecados, de imundícia. Alguns adulteram, outros se entregam à bebedice, aos vícios, aos prazeres humanos da carne. Aí chega diante da igreja, vai fazer o seu sacrifício de tolo, achando que Deus vai receber aquele sacrifício. Uns se ajoelham, andam quilômetros a pé, atrás de uma romaria. Outros se dependuram, fazem orações, cantam, e alguns cantam bonito. Dizem em público que Deus é tudo para ele. Fala que sem o Senhor Jesus ele não consegue viver. Mas, infelizmente, o irmão que está do lado dele precisando, que é o próprio Cristo, se você é um leitor da Bíblia, vai se recordar lá nos evangelhos, quando Cristo disse: estive preso e não me visitastes, estive nu e não me destes o que vestir, tive fome e não me destes o que comer, tive sede e não me destes o que beber. Aí os apóstolos perguntam: Senhor, quando é que o Senhor teve dessa forma e nós não demos? Quando vocês não fizeste isso pelos pequeninos que estão aqui na terra, que são filhos de Deus. Quando você não amparou uma viúva ou um irmão que precisava de você, da sua ajuda, quando você não deu um bom conselho, quando você teve preguiça, ou simplesmente amor mais ao dinheiro do que ao seu irmão, e deixou de fazer a obra de Deus. E aí você quer justificar os seus pecados trazendo ofertas para Deus. Alguns são bons dizimistas, ofertantes, amém. Só que isso não garante a tua salvação. O que garante a tua salvação é você aceitar o Senhor Jesus como sua única e suficiente escolha, como seu único e suficiente Salvador. E o que implica em aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador? Implica em você entregar a vida para Deus e fazer a vontade de Deus. É nesse pequeno aspecto, entre aspas, que o povo de Deus está pecando. E como você viu no texto, no versículo 13 de Isaías 1, Deus estava enfadado, aborrecido com aquele povo que era o povo dele. Porque eles pecavam, não faziam a boa obra, não faziam o bem e queriam justificar a sua fé através de ofertas, de sacrifícios. O próprio Deus, na frente, já no capítulo de número 17, diz o que eles deveriam fazer. Quer dizer, o Senhor não só se abominizou com as práticas sem fundamento, sem respaldo da obra, mas também disse, fazer o bem. Olha para a causa da viúva, do teu irmão. Deixe de hipocrisia. É o povo que o próprio Deus diz que
o adorava com os lábios, mas o coração estava longe. Mas por que isso? Porque, meu irmão, a forma de você adorar a Deus, de você trabalhar para Deus, para você fazer a obra de Deus, é através do seu irmão. Presta atenção, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem tudo, tudo isso aqui é dele. Ele não precisa das tuas ofertas, do seu sacrifício. Ele implantou esse sacrifício, por conta do pecado do homem lá atrás, quando Adão caiu. E por conta da palavra dele, que não torna atrás, então toda vez que houvesse um pecado, tinha que haver morte. Só que esse sacrifício foi trocado pelo sacrifício vivo do Filho do próprio Deus, do Senhor Jesus. Então, o que restou não foi mais o sacrifício, né, a oferta. O que restou daquilo foi o amor que você deveria ter pelo seu irmão. Eu digo que a lei é uma péssima substituta do amor. Só existe lei porque o amor foi se esvaindo dos corações do homem. De nada adianta você ser um bom cantor na tua igreja, você ser um bom orador, um bom falador, ter uma mensagem bonita, ter uma voz bonita, uma postura bonita, se vestir bem, chegar na igreja com um carro zero, uma caminhonete. Se quando você sai da tua igreja, você vê um mendigo precisando até de uma comida e você ignorá-lo. Você não fez a obra de Deus. Tudo aquilo que você fez foi em vão. Está aqui na palavra de Deus, Isaías 1, capítulo 1, versículo 13 e o 17. Ou o capítulo todo, né, de todo o capítulo 1 de Isaías. Você pode ler, você fala sobre isso. Sobre pessoas que louvam a Deus com seus lábios, mas com a sua atitude louvam o diabo. Pessoas que buscam a Deus nos cultos, mas quando ele tem a oportunidade de fazer aquilo que Deus quer, ele se esvade, ele se abstém de fazer a boa obra de Deus. Ser cristão não é só dentro das igrejas. Diz a palavra de Deus que nós temos que ter um caráter temperado. E por que tem que ter um caráter temperado? Para poder enxergar aquilo que nós precisamos fazer. Se existisse amor nos corações do homem, não precisaria ter lei. Por quê? Porque ninguém faz mal para quem se ama. Pelo contrário, se faz o bem. E o nosso Deus ainda é tão maravilhoso que ainda te recompensa se você fazer a obra dele. Presta atenção. Aprendei a fazer o bem. Por que aprendei a fazer o bem? Porque o bem é algo que você tem que aprender a fazer, assim como o mal. Ninguém nasce sabendo fazer bem e mal. Depois de uma certa idade aprende. Eu falo que Deus já imprimiu o caráter dele em todo ser humano. Todo mundo sabe o que é errado e o que é certo. Mas para fazer o que é errado e o que é certo, você tem que praticar. Um conselho bom que você dá para uma pessoa já pode salvar a vida daquela pessoa. Um encaminhamento, às vezes apenas você ouvir aquela pessoa já é, mas já é algo que vai salvar a vida daquela pessoa. Só que hoje ninguém tem tempo para fazer a obra de Deus, ninguém tem tempo para poder escutar o problema de um irmão. Eu já tenho meus problemas, ainda vou escutar o problema dos outros. Olha, tem um grupozinho aí na internet cantando uma música, pegou uma música, um hino evangélico e fica lá, vai cuidar da sua vida, vai cuidar. Olha, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que nós temos que admoestar uns aos outros. Então é do meu interesse a sua vida, sim. O Senhor ainda continua ainda. Eu vou pegar meu óculos que fez a gentileza de cair aqui no chão. Depois dos 20, sabe como é que é, né? Não se enxerga mais sem óculos. E ele continua dizendo, praticai o que é reto.
o que é correto diante de Deus. Eu conheço, infelizmente, irmãos que se dizem evangélicos, que dentro da igreja é uma maravilha, mas quando chega em casa, até bater na sua esposa, nos seus filhos, espancá-los, ele faz. Ele quer ser tratado dentro da sua casa como um rei. É enganador, é trapaceiro, é mentiroso, mas quando chega dentro da igreja, é um anjo. Eu fico com o coração doído, porque ninguém, no meu ponto de vista, ninguém tem aquele interruptor. Crente, não crente. Crente, não crente. Liga, desliga. Não, eu sou crente 24 horas por dia. Até dormindo eu sou crente. Então aprendei a fazer o que é correto diante de Deus, o que é reto. Ajudai o oprimido. Olha, nós vivemos um período de pessoas que a opressão demoníaca em forma de depressão, de ansiedade, de comportamentos bipolares e tantos outros nomes que os psiquiatras dão, mas tudo isso é opressão demoníaca. Eu falo às vezes que tem alguns psiquiatras, não todos, que querem tratar, expulsar demônios com comprimido, com remédios ansiolíticos, como dizem eles. Eu te falo uma coisa para você, que tem coisas que realmente é da alma humana, mas a maioria das vezes são espíritos malignos. Eu conheço pessoas, aliás, já vi na minha frente, que quando manifestava-se um endemoniado, ela saía correndo, ela primeiro a correr de medo. Com medo do diabo, do demônio, passar para ele. Por quê? Porque a vida não está embasada na palavra de Deus e não está santificada pelo sangue do Cordeiro. É pessoa que está dentro da igreja, mas em pecado. Se você vê uma pessoa correndo, duas características de pessoas que não estão firmes com Deus. Se vê uma pessoa endemoniada, é o primeiro a correr. Esse que correu, você pode ter certeza que tem algum problema diante de Deus. E pessoa que geralmente tem medo da morte, não da forma de morrer. Pessoas que têm medo da morte, do pós-morte principalmente, essa ainda não está convicta ainda da salvação. Por quê? Porque está em pecado. Geralmente é assim, salvo raríssimas exceções. Deus, através do seu profeta Isaías, ainda fala mais. Fala: fazei justiça ao órfão. O que é justiça ao órfão? Dá aquilo que é de direito dele. Tem pessoas que pegam o que é, ele é nomeado, e pega aquilo que é do órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então, depois de tudo isso, em primeiro lugar, faz-se a vontade de Deus, a boa obra de Deus. Vinde então, depois de se fazer a boa obra de Deus, de tratar a causa da viúva, do órfão, do oprimido, aí sim, quando você fazer tudo isso, quando você realmente for um crente verdadeiro, aí sim, você vem diante de Deus e faz a sua oferta. Quando você fazer isso, tá brigado com o irmão, se reconcilia, pede perdão, faz o que é certo, o que é correto diante de Deus, aí sim, você vai lá e faz a sua oferta. E quando você faz isso, a sua oferta, você pode estar no maior pecado do mundo, é o que diz a palavra de Deus, você vê, aí vem a recompensa. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Por quê? Porque você fez a obra de Deus. Você primeiro fez aquilo que agrada a Deus, lá fora no mundão, e depois quando você entrou no templo do Senhor, aí sim você está apto a adorá-lo com as suas ofertas. E isso sim agrada a Deus. Faz o que é bom e faz a sua oferta a Deus. Presta atenção que Deus não se importou com o tamanho do seu pecado. Ainda que a sua vida seja, que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos. Por mais sujo e pecador que você possa ser. A partir do momento que você busca fazer a vontade de Deus primeiro,
ser uma pessoa mais convivível, mais amável, praticar o amor de Deus no mundo, e aí sim ir para a casa dele adorá-lo, você pode ser o maior pecador do mundo, o maior assassino, traficante, estuprador, que o Senhor apaga isso para a questão de salvação, meu amado. Não se engane achando que o seu pecado não gera frutos. Gera sim. Mas para a questão de salvação, você pode ser o maior pecador do mundo, que o Senhor vai te perdoar, vai limpar todos os teus pecados. Diz mais ainda. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a neve. Só isso aí já seria algo impagável. Você ter os seus pecados perdoados por Deus e, consequentemente, a salvação. Praticando o Evangelho. Praticando a palavra de Deus. Lá fora no mundão, com os seus irmãos que necessitam de você, e dentro da igreja, cultuando e adorando a Deus. Só que além disso, Deus ainda te dá mais ainda. Como eu disse, Deus é infinitamente superior a qualquer homem no requisito dar. Ele ainda te garante ainda uma outra coisa. Se quiseres e ouvires, comereis o bem dessa terra. Em outras traduções diz o melhor dessa terra. O Senhor nosso Deus, Ele não busca a perfeição do homem porque sabe que essa perfeição só será encontrada quando ele for revestido da glória de Deus. Mas Ele busca pessoas que o adorem em verdade e em justiça. E em espírito, melhor dizendo. Adorar a Deus em verdade é fazer a sua obra. E adorar a Deus em espírito é adorá-lo de todo o seu coração. Não adianta você, eu vou repetir mais uma vez para que isso fique gravado no seu coração, não adianta você chegar diante do povo, na sua congregação, na sua igreja, na sua denominação, louvar a Deus com os melhores hinos do mundo, com os mais bonitos, fazer pessoas chorar na presença de Deus, sendo que quando você sai da tua igreja, você se transforma num cavalo, num endemoniado. Esse tipo de pessoa é aquele que lá no Apocalipse Cristo fala: Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome. E Cristo vai responder: apartai de mim, maldito, na verdade eu não te conheço. Embora tenha pessoas que façam a obra de Deus, mas Ele faz somente para que os homens vejam quanto Ele é poderoso. Em frente às câmeras de TV, em frente a uma plateia de pessoas, mas no oculto, sem que ninguém veja, quando se vier um mendigo para chegar perto dele, ou ele sai correndo ou ele agride aquela pessoa, ele não convive com aqueles que necessitam dele. Deus não vai descer do seu trono para chegar aqui e colocar na boca da pessoa aquilo que ele precisa, aquele alimento. Ele usa pessoas para isso. Se você não se tornar apto a ser usado por Deus para fazer isso, você vai usar outro. E o galardão que iria ser seu vai ser de outro. E talvez a salvação nem chegue realmente para você. Por quê? Porque você não se converteu. Converter-se a Deus, se eu tivesse que resumir o que é o cristianismo, o que é o evangelho, o que é converter-se a Deus, eu resumiria em uma única palavra. Se eu tivesse que resumir em uma única palavra, eu usaria essa seguinte palavra: ser crente, ser evangélico é você se compadecer do teu irmão. Na Bíblia, amor e caridade são trocados. Tem tradução que usa amor, outros usa caridade. Por quê? Porque não há como você amar uma pessoa sem fazer bem para ela. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não faz o bem para aquele que representa Deus, que é o seu irmão necessitado. Como o próprio Cristo diz, eu já citei isso: estive nu e você não me deste te vestir, estive preso e você não me visitaste, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber.
Mas quando, Senhor, que nós fizemos isso? Quando você deixou de atender, de fazer isso pelo teu irmão necessitado, pela viúva, pelo órfão, pelo oprimido. Se você pegar toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, são 66 livros. Você vai resumir toda a Bíblia em 2 mandamentos básicos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Cristo ainda fomentou, melhor, turbinou esse segundo mandamento quando ele disse: um novo mandamento vos dou. Amarás uns aos outros como eu vos amei. Se era difícil amar o teu irmão como a ti mesmo, o teu semelhante como a ti mesmo, amar como Jesus nos amou, ainda é mais difícil ainda, porém não é impossível. Qualquer pessoa que tiver uma gotinha de amor e vê alguém necessitado, se condói por ela. Olha, meu amado, é impossível servir a Deus sem amor. O amor é a essência do nosso Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Não tem como você viver fora disso. E para praticar a boa obra de Deus, e você que pratica a boa obra de Deus, é a essência do amor. Como você pode amar alguém e ficar inerte ao sofrimento de outras pessoas? Eu estou abrindo teus olhos nessa mensagem para que você pratique o bem, para que você venha buscar fazer a obra de Deus não só dentro das igrejas, onde tem pessoas para te aplaudir, mas também no seu cotidiano. Infelizmente eu conheço muitas pessoas que quando um necessitado bate à sua porta pedindo uma ajuda, ele diz: eu vou orar por você, irmão, e nada mais do que isso. A Bíblia fala dessas pessoas, são lobos em pele de cordeiro. São pessoas que não conseguem usar aquilo que Deus deu para ele, os seus bens, para glorificar a Deus, para ajudar o seu irmão. Meu amado, oração é muito bom, mas é necessário que você sacie a sede do teu irmão. É necessário que você sacie a fome do teu irmão. É necessário que você cubra a nudez do teu irmão primeiro, para depois você orar por ele. Eu espero que você tenha entendido e guardado essa mensagem no teu coração, que você não esqueça dela. Quando alguém bater na tua porta, que você esteja pronto para ajudá-lo. Olha, é muito triste você precisar de ajuda dos outros. A pessoa, quando bate na tua porta pedindo ajuda, ele já vai com a super envergonhado. Amém? Quero te convidar a você unir a tua fé com a minha. Vamos orar nessa mensagem. Trazer o poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Fecha teus olhos, mas abra o teu coração. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, em o nome do teu Filho Jesus, é que eu clamo nesse momento. Senhor, eu não sei qual é o problema do irmão, da irmã, desse varão, dessa varoa, desse ancião, dessa criança, desse jovem. Pai, eu só sei de uma coisa, que o Senhor é solução para todo e qualquer tipo de problema. Em nome de Jesus, visita essa pessoa, visita, meu Pai, e leva contigo a tua solução. Se é um problema de saúde, leva a cura. Se é uma porta do emprego, que o Senhor venha abrir essa porta. Se é uma solução familiar, que o Senhor traga essa solução para essa pessoa. Se é espiritual, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo e solucione esse problema. Oh, meu Deus, eu não sei se é uma obra do inimigo contra essa pessoa, se é uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de inveja, olho gordo. Se é uma maldição, meu Pai, que já vem de pai para filho, de avô para neto. Se é uma maldição adquirida, ou se ela foi lançada por um parente, por um superior. Eu só sei que o Senhor põe tudo isso por terra, que o Senhor dá liberdade aos cativos, o Senhor dá vista ao cego, o Senhor cura os enfermos e liberta os cativos, em nome de Jesus. Senhor, ouça a oração desse que está encarcerado, não só nas prisões humanas,
mas também nas prisões espirituais, pessoas que estão aprisionadas pelo vício, pelas drogas. Em nome de Jesus, visita, Senhor, essa pessoa, essa mãe que chora agora, orando comigo, pedindo para que o Senhor venha libertar o seu filho das drogas. Que o Senhor venha dar vida para essa pessoa, em nome de Cristo Jesus. E eu venho nesse instante também, meu Pai, colocar esse país maravilhoso que te adora. Eu sei que tem muitas pessoas adorando o diabo, mas há uma parcela de pessoas que adoram a Ti verdadeiramente. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, substitui e coloca, Senhor, nos cargos mandatários, pessoas tementes a Ti. Tanto no executivo, como no legislativo, como no judiciário, que o Senhor coloque pessoas tementes a Ti, que conhecem a Tua justiça, a Tua verdade. De preferência, pessoas convertidas ao Senhor Jesus e não pessoas usadas pelo diabo para trazer sufoco, opressão para o Teu povo. Livra, meu Pai, o meu país, o Brasil, desse mal, desse processo, meu Pai, demoníaco que se instalou há alguns anos nesse país, desse processo que visa destruir a família, a igreja, a Tua amada noiva, Senhor. Desfaz esse mal no nosso país e diante desse espetáculo horrendo, demoníaco, que o Senhor possa nos livrar dele, desse horror, dessa abominação que se instalou no nosso país. Livra o Brasil, meu Pai. Nos dá força para combater o mal. Nos protege, nos guarda, nos dá da Tua autoridade, em nome de Cristo Jesus. Põe por terra tudo aquilo que o diabo planejou para esse país. Mas o Senhor tem verdadeiros planos, planos de conquista, planos de vitória, planos de amor, projetos de salvação para esse país. Eu declaro o Brasil, então, livre dessa imundícia do inimigo e abençoado, assim como o seu povo. Eu abençoo esse povo brasileiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaro que a vitória é nossa, em nome de Cristo Jesus. E todo aquele que crê, diga amém, graças a Deus. Meus amados, vou me despedindo dos irmãos dessa mensagem, mais uma vez reforçando o meu pedido que você venha, em nome de Cristo Jesus, se associar a mim nessa obra, ajudando a essa obra crescer. E como é que você pode fazer isso? Você pode depositar a sua oferta de qualquer valor, assim como o seu dízimo. Você consagra o seu dízimo e deposita na nossa igreja, melhor na nossa conta. Esse valor aí é entre você e Deus, eu não tenho nada com isso. Aquilo que Deus tocar no seu coração, você deposita. O seu dízimo, você sabe como é que deve ser feito. É você e Deus que vai decidir isso aí. Também você pode nos ajudar entrando conosco em guerra através das suas orações. Nos cubra com a tua oração, com as tuas bênçãos, nos abençoando e declarando sobre nós a vitória em nome de Cristo Jesus. Também você pode nos ajudar e muito compartilhando esse vídeo, essa mensagem na tua timeline, nas tuas redes sociais, enviando para os teus amigos via e-mail. Tudo isso aí é ajuda muito importante. E também se inscrevendo no nosso canal no YouTube. São essas as formas que você pode nos ajudar. Eu ficaria muito grato a você e mais do que isso, o nosso Deus vai te recompensar por tudo que você fizer por Ele, por esse ministério, por mim. Ele vai te recompensar abundantemente. Diz a palavra de Deus que Ele é infinitamente mais, é poderoso mais para te dar muito mais do que aquilo que você imagina que você pede. O Senhor vai te recompensar na mesma boa medida, recalcada, transbordante e sacudida. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém. Quer mudar a sua história, quer te dar uma saída.
Deus quer mudar a sua história, quer te dar amor, te dar carinho. Ele sempre esteve